Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, para mim é motivo de alegria de mais uma vez poder estar aqui na casa do Senhor, com essa oportunidade que Ele nos dá de nós podermos estarmos aqui com a nossa família, né? Nós não sabemos o tempo e nem qual é os propósitos de Deus, mas eu agradeço a Deus por Ele me dar mais uma oportunidade de eu poder estar aqui com a minha família. Aqui é a nossa família, meus irmãos. E às vezes nós olhamos família e falamos, mas fulano é assim. A família tem problema. Há quem diga que a família é que nem os dedos. Está numa mão só, mas nenhum é igual ao outro. Mas faz parte. Um ajuda o outro. Um precisa do outro. Um sente a dor do outro. Nós estamos entre família. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu quero meditar numa palavra com os irmãos. Lucas capítulo de número 8, verso 22, nós vamos ler até o verso 25. Quero dizer, como o apóstolo Pedro, não trago nada novo. Como se diz pela segunda vez, vou frisar. Mas é algo que Deus colocou no meu coração. A palavra do Senhor diz assim: aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda, e lhe obedecem? Quem é esse, meus irmãos? Jesus de Nazaré. Aleluia. Meus irmãos, quando eu começo a meditar na Bíblia, a ler a palavra do Senhor, e a gente que por vezes prega, vem mensagem na mente, no coração. É bem verdade que tem fase, tem momento que não vem nada, que você vai para um lado e para o outro, mas tem momento que parece que as coisas fluem, e aí você começa a observar, olhar para a Bíblia tem tudo. A Bíblia tem tudo. Tem orientação, tem conforto, tem correção, tem exortação. A Bíblia tem tudo para nós sobreviver, para nós continuarmos na caminhada. E eu quero falar sobre esse momento que aconteceu com os discípulos, que os irmãos já estão, já ouviu muitas e muitas vezes, mas o Senhor ainda está conosco. O Senhor ainda nos socorre. O Senhor ainda não abriu mão de nós. Aleluia. Meus irmãos, observa uma coisa. Quando eu comecei a voltar a ler esse texto, uma das coisas que me chamou a atenção é que os discípulos, eles não sabiam quem era Jesus. Eles não tinham um conhecimento assim aprofundado de quem era Jesus. Quem que eles haviam entregado a vida, quem que era, na verdade, com quem que eles estavam aprendendo e andando. Porque você vai observar, eles vão dizer assim: quem é este? E a pessoa, você tiver, o seu filho olhar para você, mas quem é o senhor? Ou quem é a senhora? Foi essa sensação que os discípulos passou. Mas tudo isso, Jesus vai cobrar deles fé. Jesus vai cobrar dos discípulos diante de uma circunstância, vamos dizer assim, apavorosa,
uma situação difícil. Uma situação que para nós aqui parece que é normal, mas quem já passou por esse momento no meio do mar, é uma situação apavorante, desesperadora. Eles estavam correndo risco de morte. E aí Jesus ainda olha para ele assim: vocês não têm fé? Vocês ainda não têm de fé? Ei, é pela fé que nós vamos chegar do outro lado. É pela fé. Você vai olhar para o escritor aos Hebreus, ele vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa pedir que o Senhor acrescente a sua fé. Agora observa uma coisa. A Bíblia vai dizer para nós que aconteceu num daqueles dias, a Bíblia não fala o dia, o momento. Isso tem tudo a ver com as nossas vidas. Porque o problema chega na nossa casa, na nossa família, e ele não marca a hora, ele não marca o dia, e ele chega de supetão e parece que não tem nada que para ele. Ele chega e entra, e às vezes ele acomoda, fica ali. E a Bíblia diz que um daqueles dias entrou no barco com os seus discípulos, e Jesus disse assim, passemos do outro lado. Aleluia. Passemos do outro lado. E a Bíblia diz então que os discípulos entraram no barco, depois dessa afirmação, e eles vão navegando para dentro do lago. Adormeceu, a Bíblia diz que Jesus adormeceu. Jesus deita na polpa do barco, a um travesseiro, e vai dar uma descansada, e os discípulos começam a remar. Agora observa uma coisa, a Bíblia diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago. O problema veio no lago, mas os discípulos estavam aonde? No lago. E agora observa uma coisa, a Bíblia vai dizer que o barco se enchia de água, estando eles em perigo. Você vai observar Mateus no capítulo 8 e 24, ele vai dizer assim, levantou-se uma tempestade, parece que do nada, a impressão que nos mostra a Bíblia, que a tempestade levantou do nada. Uma tempestade tão grande, diz Mateus, que o barco era coberto de água, pelas ondas. E aí o escritor coloca uma vírgula e diz assim, ele porém estava dormindo. Observa uma coisa. Vamos ser sinceros. Tem vezes na nossa vida que você olha para a situação e você olha e fala assim, cadê Jesus? Aonde Ele está? Eu preciso de Ti. A Bíblia diz que eles entram na situação tão difícil. A tempestade vem, e agora começa a pensar, meus irmãos, a Bíblia diz que a tempestade foi tão grande, que o barco era coberto pelas ondas e as águas. Então a Bíblia diz que a água começa a entrar dentro do barco, e todo mundo sabe que quando a água entra no barco, qual é a primeira impressão que nós já temos? Esse barco vai afundar. Eu já quero dizer algo para corações aqui nessa noite. Barco que Jesus está, não afunda. Não afunda. Porque já tem uma palavra maior do que os ventos e as tempestades que já foi pronunciada antes das tempestades chegar. Passemos do outro lado. E observa uma coisa, Jesus nos disse assim, eu vou passar, ele diz, passemos. Olha a conjugação, eu vou passar, você vai passar, nós vamos passar do outro lado. Aleluia. Agora observa uma coisa, a água começa a entrar no barco, eu fico pensando, quem não entra em desespero? Quem não entra em desespero, você está no meio do lago. As ondas começam a subir por cima do barco.
Isso já mostra que fugiu o controle dos navegantes. Já saiu do controle. Agora sabe o que me vem à memória? Que parece que a afirmação que Jesus disse assim, ó, passemos do outro lado, parece que foi tirado da sua mente. Eles entram em desespero. Porque de uma coisa é certa, quando nós temos certeza da nossa salvação, eu sei em quem eu tenho crido. O nosso coração descansa. Nós sabemos, eu não morro no deserto. Eu chego do outro lado. Eu passo do outro lado. Eu vou chegar do outro lado porque eu sei quem me chamou. Eu sei quem já deu a afirmação que eu vou chegar do outro lado. Nós descansa o coração. É por isso que nós temos que ter contato com a palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é frases bem elaboradas. É a palavra de Deus que gera fé nos nossos corações e dá firmeza para nós atravessarmos as tempestades. Agora observa uma coisa, a Bíblia diz que o barco começa a encher de água. E eles eram as pessoas que entendiam, eles sabiam. Se o barco encher de água, vai afundar. E as ondas vinham por cima do barco. Aquilo já nos faz entender que fugiu do controle deles. Aí ele já olhou, já não dá mais para nós. Agora eu penso, os homens acostumados na vida, entrar em desespero. Agora quem está do lado, como é que fica? E eles começam a entrar em desespero. Eu fico imaginando eles com um balde, quem sabe alguma vasilha, tentando tirar a água, um remando, tentando tirar a água, mas as ondas vinham. Isso. Subiu por cima do barco, a roupa desses homens foram molhada. Eles molharam a sua roupa. E se você olhar, vai observar que já começa a anoitecer. Eles estão com a roupa molhada, o frio, o desespero. Deixa eu lembrar você. Tem mais um integrante dentro dessa embarcação. Jesus. Eu e o Pai vêm e nós fazemos morada. Ele está aí dentro. Ele está morando dentro do seu coração. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Você vai chegar do outro lado. Eu não vim pregar uma mensagem de motivar você, não. Eu venho dizer para você sobre a sua salvação. Talvez nós vamos ter perca nessa vida, mas uma coisa eu posso te afirmar: a sua salvação já está garantida. Na cruz do Calvário está consumado, já está pago, já está tudo pronto. Nós vamos chegar do outro lado. Agora observa uma coisa, o barco enche de água, aqueles homens molham a sua roupa, a Bíblia não diz isso, mas vem à minha memória, à minha mente, a cena, não tem como não molhar. O barco não era coberto. E Jesus deitado na popa, dormindo. E agora observa uma coisa. E eles começam a perceber que eles estão correndo perigo. Eles chegam a uma situação que eles olham para condições que eles estão vivendo, o momento que eles estão vivendo. Eles têm a seguinte conclusão: não, nós vamos morrer. Agora chegou o nosso fim. Dessa nós não vamos passar. E aí eles dão uma olhadinha para a popa do barco. O outro integrante da comissão, o mestre, é o mestre. Ele está dormindo. Ele está descansando. Eles entram num desespero tamanho. Disse, aqui a Bíblia diz que eles falam mestre, mestre, mas eu imagino esse mestre como saiu. Que desespero. Quem sabe eles acordam Jesus naquele desespero. Mestre, mestre, o Senhor não se importa que perecemos. Era como se dissesse assim, ó. E chegando ele, despertaram dizendo, mestre, estamos perecendo. Era como se dissesse, Jesus, nós estamos morrendo. Ei, sabe o que eu fico pensando?
que às vezes na nossa vida é assim. O problema vem, nós não sabemos nem de onde vem. A situação vem, nós não sabemos nem de onde ela vem. E a situação vem de uma forma que nos pega de tal jeito que nós perdemos o controle. E aí você começa a olhar para um lado e para o outro, e você não vê uma saída. E você olha para o barco da sua vida, você começa a perceber algo estranho. Não, o problema está tão alto que já começou a entrar dentro do meu barco. O meu barco já está se enchendo de água. E você começa com aquilo que você tem nas suas mãos e começa a tentar sanar o problema, tirar. E você começa a perceber que não dá certo, que você não está vencendo, você está sendo vencido. E você começa a entrar em desespero. E você olha a onda está cobrindo o seu barco, aí você já está molhado, você já está em desespero. Você olha para a situação e fala assim: não, dessa vez eu não vou suportar, eu vou morrer. Eu não vou conseguir chegar do outro lado. Mas eu quero dizer para você, e você olha, não adianta você mentir. Você olha e fala assim: Jesus, cadê? Cadê o Senhor? O meu barco está enchendo de água. E a sensação que eu tenho que este problema vai me matar. Eu estou em desespero. E a impressão que nós temos é que ele está dormindo. Cadê ele? E nós olhamos, o barco está se enchendo de água, a sensação, o desespero dentro de nós, parece que nós vamos naufragar. Agora eu vou, dessa vez eu não me escapo. Mas os discípulos despertaram ele: Senhor, não é a sensação que nós temos por vezes? Será que o Senhor não se importa com o meu sofrimento? Será que o Senhor não está vendo as condições que eu estou vivendo? A Bíblia diz que os discípulos despertaram ele. Ele se levantou dentro daquele barco, naquela situação, quem sabe para lá e para cá. A Bíblia diz que ele repreendeu a fúria do vento, a fúria da água, e cessaram-se, e se fez bonança, e se fez calmaria, porque a presença do Senhor nos acalma. A sua voz meiga e suave nos conforta nos momentos mais tenebrosos, nas noites mais escuras. O Senhor acalma os nossos corações. O Senhor entra na guerra para pelejar por nós. Agora observa uma coisa. A Bíblia diz então que Jesus olha para eles. Observa isso. Jesus olha para eles e disse: aonde está a vossa fé? Vamos confiar em Deus. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso abrigo. Deus é o socorro bem presente na angústia. Não é que não vai vir a angústia, Ele é o socorro na hora da angústia. Ele está com você. Ele está com você. Ele está comigo. Ele está conosco. Os discípulos entenderam, nós vamos morrer. Mas eles esqueceram que na polpa do barco está o Criador dos céus e da terra. Tudo que se fez foi por Ele. Sem Ele nada do que se fez seria feito. Ele estava na polpa do barco. Você não vai perecer. Sabe por quê? Ele está com você. A presença de Deus está conosco. Agora observa uma coisa.
Os discípulos começam a olhar a situação. E eles falam assim: quem é este? Há uma pergunta entre eles: quem é este? Quem é este? Quem é este? É Jesus, aquele que te chamou, aquele que já deu a vitória na cruz do Calvário. Passemos por outro lado. Agora observa uma coisa. Nós somos surpreendidos pelas coisas da vida. Nós somos, como se diz, o vento estava no lago, mas o barco estava no lago. Então eles também foram envolvidos. Agora uma coisa que veio ao meu coração, e esse dia eu estive falando com uma pessoa. Essa pessoa passa por um momento difícil. Agora, pensa comigo, meus irmãos. Os discípulos, eles chegaram do outro lado. Eles pisaram do outro lado. Aleluia. Eles alcançaram o outro lado, porque Jesus estava no barco. Nós vamos chegar também. Nós vamos chegar do outro lado. Hoje eu estou aqui na autoridade do Espírito de Deus para desfazer a mentira do diabo que está na sua mente. Nós vamos chegar do outro lado. Passemos do outro lado. A Bíblia faz nos entender. Eles chegaram do outro lado. Agora observa uma coisa que nós precisamos ter em mente. A Bíblia não fala isso. Mas o tempo que eles fizeram esse percurso, não deu tempo de secar as suas roupas. E eu acredito perfeitamente, a Bíblia não diz isso, que eles não conseguiram tirar toda a água de dentro do barco. É isso que eu quero que vocês entendam. Que eles não conseguiram tirar toda a água de dentro do barco, penso eu. O vento acalmou, mas o barco ficou ainda molhado. Os pés deles ainda ficaram dentro de um pouco de água, mas ficou. A roupa deles ainda ficou molhada, mas não importa. Chegou do outro lado, desceu em terra firme. Jesus estava com ele. É isso que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Porque eu tenho um conceito de salvação, eu tenho um entendimento de salvação, que às vezes nós, meus irmãos, dentro de nós há uns resquícios de salvação pelas obras. É difícil. Talvez a gente fala, mas dentro de nós, parece que se eu não vir na igreja, parece que se eu não ler a Bíblia, se eu não visitar, parece que se eu não fazer o serviço, parece que se eu não fazer, eu não tenho salvação. Quem falou isso para você? O homem é salvo pela graça de Deus. Não vem das obras. É dom de Deus. É um presente que Deus te deu. Sabe o que ele diz assim? Era como se fosse, passemos do outro lado. Ele já garantiu, ele já te deu a salvação. E você vai chegar do outro lado. Agora uma coisa, você tem que ter em mente. De que forma? Eu não posso te garantir como que você vai chegar. Porque eu tenho comigo que era como se nós estivéssemos numa correnteza. O que é salvação? É salvar alguém que está em perigo. Então eu penso comigo da seguinte forma: você está em uma correnteza. Alguém que está num lugar firme e seguro te joga uma corda. E você segura nessa corda. O único meio de você se salvar. E aí você está, as águas estão altivas, as águas estão querendo levar você para baixo. E você sabe, se eu soltar desta corda, eu vou perecer. Eu não vou chegar do outro lado. E a corda já foi lançada. Você segura na corda. E quando você olha para a correnteza, na correnteza passa de tudo.
De repente alguma coisa esbarra em você e machuca você. Mas o que eu faço? Não solta da corda. Mas de repente vem alguma coisa, aquela água turva, suja, aquele negócio estranho. O que eu faço? Não solta da corda. Ei, a sua salvação não é por aquilo que você faz. É por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. É por isso que eu estou dizendo com toda certeza, você vai chegar do outro lado, porque não depende daquilo que você fizer, não depende daquilo que você vai fazer, já foi pago lá na cruz, tetelestai, está consumado, já foi garantido. Agora, da forma que você vai chegar, aí é só Deus que sabe. Porque, meus irmãos, o sentimento que eu tenho que nós que estamos aqui, não adianta você tentar disfarçar. Que às vezes eu penso que muitas pessoas imaginam que vão chegar lá no céu da seguinte forma: inteirinho. Quem falou isso? Quem que garante isso para você? Quando você olha para a galeria da fé, você vai ver que teve homens que foi cerrado no meio. Desamparados, enxotados, desprezados, mas eles passaram a linha da chegada. E eu dizia para esta pessoa, sabe, por vezes nós entendemos assim, que a salvação é pela nossa obra, a pessoa já, não. Se você não estiver todo vapor, eu não sou salvo. Quem falou isso para você? Quem falou que depende da sua língua estranha? Quem falou que depende de você estar afinado para pregar? A salvação é pela graça. É um favor que você nunca vai merecer. Mas Deus já te deu. Ele não vai te dar, Ele já te deu. Sabe como você vai perder a sua salvação? Se você soltar a corda. A correnteza te leva, o mundo te mata. Mas se você segurar na corda, daqui um pouquinho Ele te coloca em terra firme e você vai passar do outro lado. Aleluia. E uma coisa que me vem à memória, graças a Deus que o nosso pastor está aí, depois ele pode nos corrigir. Às vezes vem no meu pensamento, eu vou chegar lá e vou dizer assim: pastor, me perdoa, eu não consegui ser o obreiro que eu queria. Eu não consegui ser o homem de Deus que eu sonhei. Chegar na minha esposa e dizer para ela assim: me perdoa, eu não consegui ser o homem que eu precisava ser. Às vezes nós vamos chegar do outro lado, mas a família está arrebentada. E aí você fala assim: mas o que eu fiz? O vento era no lago, mas pegou o seu barco. Às vezes eu vou olhar para o meu filho e ele não vai ser o filho que eu sonhei. O problema está dentro da nossa casa. Mas uma coisa eu já quero encerrar. Uma coisa eu quero dizer para você. Nós temos que chegar do outro lado. Aleluia. Às vezes o seu casamento não é o casamento, não está do jeito que você sonhou, que você tanto luta por ele. Às vezes você teve um problema conjugal, às vezes você teve um monte de problema no serviço, você teve problema na igreja. São problemas, são coisas que você não quis. Você fez de tudo para que desse certo, para que as coisas se alinhassem, você fez de tudo, mas as coisas não dependem de você, é a circunstância, é os problemas. Mas uma coisa eu quero dizer para você: não solta da corda. Mas o que eu faço? Os problemas, as águas estão passando tudo turva, eu estou vendo tudo estranho, está um pesadelo. Não solta da corda. O que é segurar na corda? É a fé, é a sua fé.
Eu estou aqui, eu estou apanhando, eu estou sendo desprezado, eu estou com um problema em casa, a enfermidade chegou na minha casa e parece que não vai mais embora. O meu filho não é o filho que eu sonhei, eu não sou um bom obreiro, eu não sou uma boa crente, mas eu não solto da corda. Eu só vou soltar da corda a hora que eu sentir que eu estou em terra firme. A hora que eu sentir que eu pisei na terra firme, eu solto da corda. Ei, passamos do outro lado. Quem nos separará do amor de Cristo? Aleluia! A tribulação não solta da corda. A angústia segura mais firme na corda. A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada não solta da sua corda. Um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, diz o apóstolo Paulo, que daqui a pouco vai tocar a trombeta e a corda vai chegar no limite. E nós vamos chegar do outro lado. Aleluia. E sabe o que eu entendo? O Jesus é bem claro na sua palavra, ele diz assim, ó, que por vezes, eu vou só parafrasear, por vezes nós vamos chegar do outro lado faltando um olho, faltando uma perna, nós vamos chegar do outro lado faltando pedaços, mas o que me interessa é chegar do outro lado, é nós passarmos a linha de chegada. Escuta o que eu estou dizendo, a salvação é sua, é um presente que Deus te deu. Sabe como você pode perder a salvação? Se você disser, eu não quero, e você desprezar. Mas se você enfrentar todos esses problemas, se você estiver passando tudo esse caos, mas não soltar da corda, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Passemos do outro lado. Você vai chegar. Eu não uso esse recurso, mas eu vou usar nessa noite. Fala para o seu irmão. Você vai chegar. Pode falar com propriedade na palavra. Não solte da corda. Você vai chegar. Só não soltar da corda, a sua vitória já está garantida. Não vai ser garantida, já está garantida. Segura na corda. Segura na corda. Segura na corda. Com cabelo, sem cabelo, com câncer, sem câncer, com uma perna, sem a perna, com as duas pernas, casado, solteiro, largado. Você vai chegar do outro lado. Segura na corda. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. As ondas